Vou contar pra você como é que eu venci meu medo de escuro. Tô aqui sozinho na minha sala, a iluminação tá vindo de uma luminária e também da televisão, e as janelas estão abertas. E por que falar das janelas? Porque antigamente essa situação aqui seria impossível. Eu cresci com muito medo de escuro. Eu tinha medo de todas aquelas cenas estereótipo de filme de terror, sabe? Estar sozinho no escuro, corredores, sentar na beirada da cama e ficar com medo de alguém puxar meu pé. Se tava de noite e tinha alguma janela aberta, eu ia sem olhar pra janela assim, fechava a janela já com medo de alguma coisa aparecer e me puxar. Esse meu medo era muito alimentado por filmes de terror e era um ciclo vicioso. Eu tinha medo de filme de terror, mas se eu assistia filme de terror, isso aumentava o meu medo de escuro, meu medo de escuro e medo dos monstros e medo de tudo me fazia ter medo de assistir filmes de terror. Daí, ó, pra completar, eu passei a minha infância e boa parte da minha adolescência tendo crises de terror noturno. Eu tinha pesadelos muito vívidos, acordava assim em pânico, e ao mesmo tempo que eu tinha acordado, eu ficava com umas alucinações achando que eu ainda estava no pesadelo. Era terrível. Dependendo do estímulo que eu tivesse durante o dia, isso piorava. Se eu tivesse um dia muito estressante, triste demais, se estivesse muito cansado, tudo isso colaborava para eu ter essas crises. Sem contar que eu adquiri um hábito de dormir com o ventilador ligado, que foi algo que eu peguei da minha mãe, porque minha mãe tinha dificuldade de dormir por conta do barulho, do ronco do meu pai, e acabou que eu descobri que um ventilador ligado poderia abafar outros possíveis barulhos que a minha mente me fizesse ouvir ou qualquer coisa me fizesse ouvir. Com o tempo foi impensável a situação de eu sozinho num quarto escuro, num silêncio. Como assim silêncio? Esse silêncio seria quebrado em algum momento por uma criança loira no meio do quarto, alguém sentando na beirada da minha cama. E esses medos agravavam também as minhas paralisias do sono. E nelas, meu filho, eu escutava e via de tudo. Aí você vai ter explicações para isso em todas as religiões, mas não importava as explicações que eu recebesse, eu continuava com medo e aquilo me paralisava. Chegou ao ponto de eu estar assistindo um filme, e um filme de terror, lógico, né, porque né, nasci masoquista, e eu sozinho em casa parei o filme e vazei pra me abrigar em outro lugar. E isso, minha gente, mais de 20 anos nas costas. Então um dia eu decidi, eu vou fazer uma terapia de choque comigo mesmo e eu vou acabar com esse medo. Ou eu acabava com medo ou o medo acabava comigo. E eu não indico pra ninguém fazer isso que eu fiz. Eu tô lembrando disso porque eu tô lendo um livro em que isso acontece. Esse livro aqui, ó. Olha o que tem atrás. Não deve ser lido à noite. É porque ele é de fantasia e ele é de terror também, juvenil, sabe? É sobre um rapaz que é o sétimo filho de um sétimo filho, então ele tem poderes. Ele vai ser aprendiz de um caça-feitiço, que é alguém que busca proteger os vivos de algumas coisas aterrorizantes. O primeiro teste era passar uma noite numa casa mal assombrada. E o que ele teve que passar foi parecido com o que eu me fiz passar. Eu me coloquei nas situações que eu mais tinha medo.